Como é que a palavra fire passou a ter o significado de demitir alguém? Meu nome é Gladys e este é o English Nuggets. Em 2004, quando o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentava o reality show The Apprentice, o Aprendiz, ele usava uma frase de impacto que era "You're fired", você está demitido. Essa frase se tornou o slogan do programa e ficou tão famosa que o Trump até tentou patentear, mas não conseguiu. Mas vamos pensar um pouquinho na palavra fire, né? Que todo mundo sabe significa fogo. A palavra fire, ela permaneceu ao longo dos tempos no desenvolvimento do inglês, ela sobreviveu ao longo dos séculos. De acordo com o Oxford English Dictionary, ela foi verificada pela primeira vez aproximadamente em 825 d.C. Embora a grafia que a gente conhece hoje, F-I-R-E, ela só tenha sido verificada em 1200. O uso de fire com a ideia de emoção forte, de sentimento ardente, já existia no século XIV e aparecia em expressões como to be on fire, que significa estar em chamas ou ardendo, né, por algo ou por alguém, ou to be fired with enthusiasm, né, que está cheio de entusiasmo, né, está ardendo em entusiasmo. O uso de fire no sentido de disparar armas de fogo, to fire a gun, só foi aparecer no século XVI e também foi usado no sentido metafórico. Então aparecia em expressões como, por exemplo, to fire questions at somebody, né? Que é disparar perguntas em alguém, encher alguém de perguntas. Mas o uso de fire no sentido de demitir alguém, que é considerado um uso informal, tem três possíveis explicações. A primeira é a seguinte: no inglês americano há registros de to fire out no final do século XIX. O out acabou sumindo e ficou só a palavra fire. Algumas pessoas defendem que esse sentido vem da relação com disparar armas de fogo, criando uma imagem mental de disparar ou ejetar alguém de algum lugar. Sendo assim, o empregado sendo demitido seria semelhante a um projétil sendo disparado ou ejetado ou arremessado da sua posição, do seu lugar. A segunda explicação é que um cara chamado John Harry Patterson, dono de uma empresa americana chamada NCR, National Cash Register, que fabricava caixas registradoras mecânicas, tinha um gênio terrível. E quando ele se irritava com algum funcionário, ele mandava colocar todos os pertences do funcionário na rua, inclusive a mesa que esse funcionário utilizava, e tocava fogo. Sendo assim, quando as coisas de um funcionário eram fired, o funcionário estava automaticamente fired. Diz a história que isso aconteceu com um excelente funcionário chamado Thomas Watson. Thomas Watson insistia muito com o Patterson para que ele começasse a investir na fabricação de caixas registradoras elétricas, mas o Patterson não gostava dessa ideia e se irritou muito com o Watson e acabou demitindo o Watson, né? O Watson e suas coisas foram fired. Foi aí que o Watson se juntou a outras pessoas e decidiu fundar uma outra empresa, abrir uma outra empresa, que hoje a gente conhece como IBM. A terceira e última explicação com relação ao uso de fire com essa ideia de demissão já é bem mais antiga. Esse sentido é encontrado na Inglaterra no século XVI, num documento chamado Laws of Mendip Miners, Leis dos Mineiros de Mendip. Mendip é um distrito de Somerset, no sudoeste da Inglaterra. Nesse documento, nesse regulamento para os mineiros, tem um item, que é o item 6, em que está escrito que o mineiro que roubar alguma coisa da mina vai ter a sua casa literalmente queimada com ele dentro. Aí sim dá para dizer you're fired. Bom, eu tenho mais coisas para falar sobre fire, mas não vai caber nesse vídeo, então vou deixar para o próximo. Se você tem alguma expressão que é interessante, compartilha com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Bye!